O assunto de hoje são essas plaquinhas aqui de reguladores de tensão que a gente encontra na maioria das lojas por aí, com as características aí bastante atraentes. Eu tenho aqui 3 modelos delas, mas a gente vai ver que todas são baseadas aí no mesmo circuito, usando o integrado LM2596. Antes de eu entrar no detalhe aí das placas, eu queria falar um pouquinho a respeito de fontes usando transformador. Então, aqui nós temos um transformadorzinho pequeno, está escrito aqui 0 mais 6 volts, 500 mA. Ele está ligado desse lado na alimentação da rede comum de casa, seria 110 volts, entre aspas. E aqui eu tenho a saída dele. Nesse momento eu estou com o multímetro, se der aí para ver, acho que dá para ver, está com 6,57 volts. Primeira coisa aí, vocês vão dizer, está um pouco acima aí dos 6. Está acima. Primeiro porque a tensão que tenho aqui não é exatamente 110, é 120, eu medi agora há pouco. Segundo que a gente vai ver que se a gente for botar uma carga aqui, alguma coisa para consumir corrente, a gente vai ver que a tensão aqui vai mudar. Tá? A tensão vai baixar à medida que a gente estiver puxando maior carga. Para a gente entender um pouquinho mais o que tem aqui na saída, eu vou ligar o osciloscópio. Bem, agora eu estou aqui com o osciloscópio ligado aqui na saída do transformador. Se a gente reparar, né, a primeira coisa que a gente percebe é que a corrente alternada, está mudando a tensão o tempo todo. Ela tem uma senoide. A frequência ele está indicando aqui embaixo, está 60.07, oscila aí em torno dos 60 Hz, razoavelmente preciso, né? Tinha muitos dos rádios relógios que eram baseados na frequência da rede para gerar a base de tempo. Se a gente olhar a tensão máxima que a gente tem ali, ele vai dizer que é 9.6 volts, tá? 9.5 por aí, 9.5, 9.6, né? Percebam que é bem maior do que aqueles 6,6 aproximadamente que a gente tinha medido. Então o que acontece é que como a tensão está mudando o tempo todo, a gente tem que medir por uma média. Como uma parte ela é positiva, a parte é negativa, se eu usasse a média aritmética ia dar zero. Então o que a gente faz é elevar ao quadrado cada ponto aí, somar, né, fazer a média, então a média dos quadrados e depois tirar a raiz quadrada. Então é o root mean square, ou seja, o RMS que aparece nos multímetros, né? Então a gente tem aqui a saída, é isso que é uma coisa bem longe daquilo que a gente quer no final, que é ter uma tensão contínua, né, sempre a mesma tensão aqui no tempo, e que seja uma coisa razoavelmente constante, que não varie muito com a carga. Ok? Então vamos ver os vários passos que a gente tem para fazer isso. Ok, o que eu tenho aqui são 4 diodos, numa configuração de ponte, para fazer o que a gente chama de retificação. Então se a gente olhar a saída disso, a gente percebe que aquela parte da onda que vinha aqui para baixo foi rebatida para cima, né? Esse é o retificador que se chama de onda completa. Então agora o meu sinal está sempre positivo, mas ele ainda está variando bastante. Ok, o que eu fiz agora foi botar um capacitor aqui na saída, capacitor eletrolítico. E se vocês olharem aqui no osciloscópio, nós temos aí algo bem próximo de uma corrente, de uma tensão constante. Na verdade, que aqui eu estou sem nenhuma carga, não dá para perceber muito, mas a gente vai ter ainda algumas oscilações aqui, vão ser menores quanto maior o meu capacitor, se bem que se eu botar um capacitor muito alto, eu vou ter o problema que na hora que eu ligar na partida vai dar um tranco aí, vai passar uma corrente alta. Outra desvantagem é que mesmo depois que eu desligo, o capacitor vai manter ali a tensão por algum tempo. Aí depende da carga, né? No caso eu estou sem nenhuma carga, vai demorar um bom tempinho aí para a tensão sumir por completo, né? As primeiras fontes que eu fiz quando era criança eram basicamente isso. Transformador, os diodos e um capacitor. Tem até alguns desses cubos aí mais antigos. Hoje em dia o pessoal faz de forma diferente, mas eles eram mais ou menos isso também. Transformador, diodo e capacitor. Tá? Então isso dá uma tensão razoavelmente constante e ele tem o problema de que ele não tem nenhuma regulação, não tem nada aí que garanta o valor. Na hora que você coloca, conforme a carga que você colocar nisso, a tensão vai tender a baixar. Quer dizer, a fontezinha que eu fiz era para usar com um gravadorzinho de fita cassete. Conforme eu mudava o volume, eu via que a tensão mudava na minha fonte.
Ok, aqui nós chegamos aí no ponto máximo das minhas montagens de infância, onde eu acrescentei aqui um resistor e um diodo Zener. O Zener ele tem a característica de que ele vai começar a conduzir a partir da hora que a tensão em cima dele passe de um certo valor, que é um valor bastante fixo. Tá? Então aqui no meu caso, eu peguei agora, ampliei um pouco mais e tem aqui uma certa carga, né? Então na hora que eu estou medindo aqui a saída lá do meu capacitor, vocês percebam que a tensão ela tem ali um zigue-zague, tem um certo ruído aí em cima dela, não está totalmente constante. E se a gente for medir aqui o valor dela, a gente vai ter aqui 6, não sei se dá para ler ali, está um pouquinho ruim aqui, deixa eu melhorar aqui o reflexo. 6,97, quer dizer, quase 7 volts, porém na outra ponta aqui do lado, depois do Zener, que a gente vai ter é uma tensão ali praticamente constante, 5,1, tá? Esse Zener aí é um Zener de 5,1, então enquanto eu tiver aqui do outro lado um valor que esteja acima de 5,1, o que vai acontecer é que eu vou ter 5,1 aqui, a diferença vai estar ficando aqui em cima desse resistor. Certo? Então a gente vê a desvantagem desse tipo de fonte, que é a fonte que a gente chama de linear, onde a gente acaba transformando em energia em cima desse resistor a diferença aí de tensão aí, tá, multiplicada pela corrente. Então a eficiência desse circuito vai ser aí baixa na medida em que eu tiver uma diferença grande aqui e uma corrente alta. Quer dizer, quanto maior a diferença entre o que sai ali do transformador depois que eu retifiquei e o outro lado, vezes a corrente, aí vai dar a potência que eu vou estar jogando, transformando em calor. Só para completar aí essa primeira parte do vídeo, também no tempo da minha adolescência, a gente já existia esse cara aqui, que são os reguladores da linha 78, né? Esse aqui em particular, o 7809, tá? Que é um regulador de 9 volts, mas as pessoas conhecem o 7805, que é um regulador de 5 volts, que ele tem lá dentro, basicamente seria o equivalente a ter ali o resistor e o Zener. Tá? Então esse cara, você põe o pino aqui ao terra, o outro pino é a tensão de entrada, a tensão de saída. Tá? Acho que dá para ver aqui, né? Que aqui atrás dele tem toda essa parte de metal, que é justamente para você poder ligar, dissipar calor, para você poder ligar aqui um dissipador externo. Tá? Normalmente a linha 78, o limite dele é 1 ampere. Então conforme a diferença que você tiver, vai sair mais calor. Tá? Então uma das fontes lineares assim, de robista normalmente é montada com esse cara. Então vamos dar uma olhada agora aqui nas nossas plaquinhas. São aqui os 3 modelos. Acho que dá para perceber que o circuito é mais ou menos o mesmo aí em todos. Esse aqui talvez seja o mais simples. Ele usa uma versão no integrado que é para trabalhar com uma tensão fixa na saída, no caso 5 volts. Então ele tem aqui a entrada, tá? Tem uma faixa grande aqui de tensões que podem entrar, tem um capacitor na entrada, tem aqui o integrado que faz a regulação, tem aqui uma bobina na saída, tem um diodo que faz parte aqui do circuito, tem um outro capacitor aqui na saída, e aqui no fim ele tem 2 conectores USB. Quer dizer, essa fonte aqui é 5 volts e é feita para você alimentar dispositivos com conector USB. O que é interessante é que esse integrado ele trabalha como sendo uma fonte que a gente chama chaveada. O que ele vai fazer é chavear essa tensão que corre aqui, ficar gerando pulsos com ela. Esses pulsos vão ser retificados aqui através desse diodo. Tá? E depois isso aqui vai virar uma tensão constante, o capacitor aqui de saída é que vai garantir isso. A grande vantagem da fonte chaveada é que ela tem eficiências muito maiores do que a fonte linear. Quer dizer, você consegue transformar numa tensão em outra com poucas perdas. Tá? Esse tipo aqui é o tipo que a gente fala step down, então a tensão de entrada tem que ser maior que a de saída. Tá? Esse cara aqui, o integrado em si, a explicação dele fala em até 3 amperes.
respeitadas algumas condições do ponto de vista de dissipação. Tá? Aqui no caso não tem nenhum dissipador nem nada, então nessas condições aqui, normalmente você não vai conseguir passar de 2 amperes. Tá? Tem um cara que fez uns testes aí mais altivos e achou determinadas combinações aí de tensão de entrada e saída, onde você consegue com esse cara, com uma plaquinha desse tipo, chegar até 3 amperes. Né? Então essa aqui é a placa mais simples, tensão fixa. Nessa outra variação, o circuito também é o mesmo, só que ele, ao invés de ser a tensão fixa, é variável, então aqui ele tem um trimpote multivolta, tá? Um resistor variável no fundo, que para acertar tem aqui um parafuso com várias voltas, tá? Então mexendo aqui eu consigo mudar a tensão de saída, lembrando que a tensão de saída tem que ser menor que a tensão de entrada, né? Por último tem esse modelo aqui mais sofisticado, onde além de ter aí o circuito da fonte, ele tem aqui embaixo um pequeno multímetro. Tá? Então tem aqui um display, deve ter aqui um microcontrolador escondido embaixo dele. Tá? Ele tem aqui 2 botões. Tá? Então, quando você aperta esse botão, esse multímetro mostra a tensão na entrada. Quando aperta esse outro botão, ele mostra a tensão na saída. Fora isso, tem 2 LEDs aqui embaixo para dizer se ele está mostrando entrada ou saída. E tem mais um LED ali em cima de power para dizer que ele está ligado. Daqui a pouquinho nós vamos ligar e vamos ver ele funcionando. Esse cara aqui é um cara interessante para você ter na bancada. Você botar dentro de um circuito é meio desperdício, né? Porque realmente vai estar numa caixa fechada, você não vai estar vendo o display. Quer dizer, uma vez que você acertou tensão aqui com carinho, você provavelmente, se tudo funcionar, se estiver dentro das especificações, você não vai precisar mais mexer aqui, a tensão vai estar sempre correta. Ok? O último comentário, pegando aqui nesse aqui que é o mais simples, quer dizer, existem alguns cuidados aí que deveriam ser tomados, e dependendo de quem fez a placa, isso pode não ter sido tomado. Primeira coisa é a questão dos capacitores aqui, se a gente, não sei se vai dar para ver aqui, né? Deixa eu tentar aqui. Eu acho que não vai dar para ler, talvez, mas esse é um capacitor de 50 volts, e o de saída que está aqui é o de 35 volts, tá? Normalmente a gente é engenheiro bom, engenheiro meio medroso, normalmente você tenta deixar uma margem grande, tá? Então certamente você não vai querer ter uma saída muito perto desses 35 volts. Né? Eventualmente o ideal seria até mesmo ter o de 50 volts, quer dizer, na entrada e na saída. Tá? Um outro cara aqui crítico é esse diodo. Tá? Dependendo das placas, às vezes o diodo que é usado não é um diodo com a corrente apropriada. Tá? Mas também ninguém relata aí de ter tido problemas com esse tipo de plaquinha. Tá? Então, esses componentes aqui são bastante úteis para aquelas montagens aí que você quer fazer. Você montou aí um projeto, você precisa ter alimentação e você precisa ter aí uma tensão regulada, por exemplo 5 volts ou algum outro valor, onde você quer que ela seja realmente regulada, quer dizer, ela não pode variar conforme a carga, conforme o tempo, e onde você vai ter uma corrente aí relativamente alta, tá? Uma corrente aí entre 1 e 2 amperes, né? E você não quer que ele aqueça, né? Você não quer desperdiçar energia gerando calor, tá? Então é uma opção aí bastante interessante aí para alimentar projetinhos. Ok? Nós vamos ver agora funcionando ali aquela plaquinha. Aqui temos então um módulo em funcionamento, né? Aqui está o meu velho transformador, minha ponte de diodos. Eu acabei tendo que colocar o capacitor aqui desse lado, porque senão o medidor aqui não estava funcionando direito. Provavelmente ele está medindo direto aqui na entrada e não depois ali do capacitor ali, alguma coisa assim. Então ele está dizendo que a entrada está em 6,9. Os botões aqui é meio estranho, vamos ver se eu vou acertar. Pronto, agora ele está mostrando a saída está com 6,3. Eu voltar para a entrada, acertei, 6,9, tá, a minha carga aqui é um LEDzinho vermelho, só para dizer que tem alguma coisa consumindo aqui a tensão. Se a gente for querer dar uma conferida, ele está falando ali em 6,9, vamos ver o que fala o meu medidor ali mais de confiança. Vamos acertar aqui, opa, só porque eu falei, ele está ali meio indeciso, eu estou aqui com mau contato. Tá aí, 6979.
ele fala ali 6,9, tá razoavelmente próximo. Deixa eu mudar aqui para ver o da saída. Ele fala 6,0, 6,1. Se a gente mudar o ID aqui, né? 6,08. Tá, também tá. Podemos dizer que esse medidor aí é satisfatório, né? Para finalizar, vamos dar uma olhadinha ali no ajuste de tensão, né? Um potenciômetro multivolta, esse sempre é meio chatinho aí da gente mexer. O ideal era uma chave não metálica, mas é a que eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui mais ou menos a placa. Certo? E aí, olha, ele vai mudando 5,8, 5,7, 5,5, 5,4. Vamos voltar até os 4,0, vai. Opa. Então tá aí. Saída tá 4,0. A entrada aumentou um pouco aí, 7,2. Realmente a tensão ali flutuou. Ou então foi a mudança da carga na saída. Mas ele daqui 4,0. Tá firme e forte, tá aí. Se tiver realmente 7,4, tem uns 3 volts ali caindo. Friozinho. Certo? A corrente aqui que o LED vai estar puxando é relativamente baixa, né? A mesmo que fosse a corrente alta, o que se espera é que a eficiência seja boa e ele não aqueça. Ok? Então tá aí esses 3 módulos aí, você acha isso aí fácil, na maioria das lojas aí de coisas para Arduino, eletrônica, a gente encontra esses módulos. Os preços normalmente são convidativos, as especificações são bastante boas. Existe sempre o risco de estar, essas coisas chinesas, ter algum componente aí meio subdimensionado, mas no geral é uma boa opção aí para fazer as fontes.